Bem-vindo, meus irmãos, nesse momento especial onde nos encontramos. Nosso abraço a todos que nos assistem para mais um encontro nesse estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje, iniciando o capítulo 4, o inconsciente e a vida. Conosco aqui a Cláudia, o Tiago, para poder cooperar conosco nesse estudo. E estaremos tratando dos dois primeiros itens, né? O inconsciente e o subconsciente. Então, vamos começar nosso estudo, Cláudio e Tiago. Né? Vamos. É Vamos um lá. tema fundamental, né, para a grande maioria da psicologia, né? A psicologia chamada psicologia profunda, como a psicanálise, psicologia do Jung, complexa do Jung, que trabalham com essa noção do inconsciente, né? Uma noção que foi, como a própria benfeitora traz aqui, popularizada por Freud e Jung, mas que inicia, né, a construção desse conceito muito antes, a partir de alguns filósofos. Né? Então, vamos poder pensar aqui, né, essa ideia do inconsciente primeiro, né? E ela cita até um conceito básico, né? O inconsciente, diz ela, é o conjunto dos processos que agem sobre a conduta, ou seja, sobre o comportamento, mas escapam à consciência. Então, isso é um conceito bem amplo, bem geral, que depois ela vai começar, de uma certa maneira, também ampliar e aprofundar. Então, a partir disso, a gente podemos começar a pensar nesse conceito tão importante, né, para a psicologia de modo geral. Bom, a gente pode então começar a tecer, né, algumas ideias que para nós espíritas é muito importante considerarmos a complexidade do que nós chamamos a alma, né? E que, usando uma linguagem da psique, né, a gente passa a compreender a partir de um dado momento histórico de que isso que nós chamamos de consciência objetiva que temos da vida, ela é uma porção muito diminuta do que, na verdade, nos constitui psiquicamente. Quando pensamos na ancestralidade das milhares e milhares de encarnações, a gente tende a pensar sobre um conjunto arquivado de elementos que estão adormecidos, né? E com a chegada da descoberta do inconsciente ou a compreensão de fato de como é essa dinâmica psíquica, a gente passa para uma transição de uma imagem estática para um conjunto de conteúdos, de experiências, de afetos que são vívidos, ainda que não sejam acessados diretamente pela consciência. Isso ajuda a gente a relativizar ou compreender que, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando estudamos sobre o esquecimento do passado, esse esquecimento do passado, do ponto de vista psicológico e psíquico, ele é relativo. Na verdade, a gente pode não ter acesso à memória, mas esses conteúdos muitas vezes permanecem atuando à nossa consciência. Então, a descoberta de um panorama, de um universo, né, constelado de um arquivo vivo da nossa experiência espiritual e que permanece atuando perante a consciência foi, sem dúvida, uma das descobertas mais importantes que se deu a partir do século XIX e que a Joana, ela vai fazer referência, né, a um conjunto de pensadores, filósofos, vai citar o Freud, vai citar o Jung, mas a gente sabe que existe um conjunto vasto de pesquisadores e possivelmente imbuídos de responsabilidades espirituais de trazer o conhecimento sobre o que é esse inconsciente. A gente descobre, na verdade, que será que nós temos de fato controle sobre a nossa vida? O quanto a nossa consciência de nós mesmos, ela ainda é um tanto quanto turva diante da profundidade de questões que atuam perante a nossa consciência e nós não nos damos conta. Então eu queria começar pensando nisso, né? A descoberta de um panorama imenso de uma questão que está aí presente na história humana,
mas que até o momento não havia sido apreendida e chega agora com uma qualidade científica para a gente compreender sobre a profundeza da alma, né? Que bonito, Tiago, né? A tua introdução aí nessa reflexão, né? Nessa profundeza, né? Para a gente pensar nessa profundidade do inconsciente, né? Que lugar que ele ocupa, né? Que lugar que a consciência ocupa, tão diminuta como você trouxe, né? E, de fato, houve um encadeamento de todos esses autores, filósofos, né, que a benfeitora veio nos trazendo, essa evolução para e passo, né, para que a gente pudesse aprender hoje, ter hoje o conceito desse inconsciente, que foi se aprofundando, foi se amplificando, foi se alargando, e quanto mais se alarga, mais a gente viu, né, no decorrer da história, que lugar que ele ocupa, né? Que não é um lugar só pessoal, não é um lugar só da coletividade, da ancestralidade, e que não é só um lugar de toda a herança espiritual, né, do espírito, né, de toda as reencarnações. Então, não é uma coisa só, né? A mentora vai nos trazendo aqui, a partir do momento desse encadeamento, ela vai nos desvelando os vários tipos de forma de olhar para esse inconsciente, né? E uma coisa, quando você estava dizendo, Tiago, né, dessa profundidade, né, a gente vê que o inconsciente, ele nos domina, né, e a consciência é muito pequena, né, diante de todo o automatismo, né, que é um dos inconscientes, de toda a herança, né, e a consciência é muito pequena, me parece que a consciência ela surge há 2 milhões de anos, mas de uma precocidade tamanha, né? Um germen diminutíssimo, né? E quando você fala, eu me lembro daquela metáfora de Jung, que a gente tem consciência onde o facho de luz ilumina, mas há todo um entorno e profundidade de uma escuridão, né? Então, por isso que os sintomas, né, os traumas, né, eles vão revelando, eles vão levando luz para aqueles pedacinhos que precisam ser trazidos à consciência, né, através desses sintomas, né, atos falhos, sonhos, que foi o que Freud nos trouxe com a interpretação dos sonhos, né, em 1900, né, quando ele lança esse livro famosíssimo. E aí sim a gente começa a olhar para o inconsciente, tentando capturar já num pequeno, né, uma puxada assim, quando a gente vai desvelando, a gente vai puxando o tecido que está, né, todo escondido, que ainda vai trazer muita coisa, né? Mas ali acho que ele começa a puxar, né, o tecido do que significa, né, do que representa o inconsciente, apesar dele trazer a libido como sexual, né, ele trabalha inicialmente com a histeria, com a catarse, né, ele entende que a catarse rememora aquele trauma e que ali tem o ouro, né, o ouro está ali. E depois ele entende que o sintoma vai aparecer em outro lugar, né? Então, são os primórdios da observação desse puxar, né? Desse desvelar do inconsciente. Ele vai, então, descobrir a cura pela fala, importantíssima, que a gente utiliza até hoje, né? A cura pela fala. E aí depois vem Jung complementando, se diferenciando com essa libido que não é só sexual, é uma energia, né, que a psique está em todo o corpo, ele diz, então todo o corpo é psíquico, né, energético, né,
tem libido, né? E aí vem todo um encadeamento maior, né? Até que a gente chega na psicologia espírita. Eu fico pensando a partir de vocês, né, querendo, de uma certa maneira, organizar isso do ponto de vista da ideia de mente, né? A ideia de mente, de uma certa maneira, equivale à ideia de espírito, né? O ser espiritual, né? E, de uma certa forma, né, todo o processo mental e, de uma certa maneira, todo o processo vital é um ato contínuo da criação, né? Então, a mente está sempre produzindo. Então, a gente está falando de uma atividade da psique, né? E como atividade da psique, nós vamos ter aquele que gera atividade, ou seja, o elemento, a força que faz essa dinâmica acontecer, né? E, ao mesmo tempo, a produção dessa atividade, que é justamente a atividade mental, a fantasia, as imagens, as vibrações, né? Se a gente pegar lá, né, no princípio, né, da forma da constituição do universo, Deus, Espírito e o fluido cósmico universal como matéria, a gente vai ver que esse fluido cósmico universal, né, ele vai se desdobrar em energia vital e outros processos de complexidade, né, que vai dar toda a dimensão da vida, representando a manifestação justamente dessa relação espírito-matéria e dos conteúdos que o espírito vai dar forma através desse fluido cósmico universal, sendo de um lado vibração e de outro lado imagem. Então, esse mundo mental, ele é constituído de conteúdos, né? Conteúdos, ou seja, esses conteúdos são vivos, né? Porque eles vibram, então e ao mesmo tempo são imagens que a gente carrega, né? Então, no nosso mundo interno. Então, quando a gente fala em mundo inconsciente, né? O mundo inconsciente, a gente está falando de quê? A gente está falando dos conteúdos em si, ou do próprio ser que move e forma e movimenta essa atividade mental, gerando sempre novos conteúdos? Essa é a primeira questão. A segunda questão, quando a gente fala inconsciente, a gente fala inconsciente em relação a quem? Qual é a referência, né? E a referência é o ego. Então, é inconsciente para o ego. Então, porque como nós somos uma identidade transitória, uma consciência limitada, né, parcial, que é o ego, mas os conteúdos têm que passar pelo ego, que é esse campo, para se tornar consciente, né? A gente tem essa ideia de que a vida verdadeira, né, a vida objetiva, como o Tiago está falando, é o ego, e não é, né? Se a gente for ver assim, a psicologia oriental, ela inverte. O mundo da consciência egóica é um mundo ilusório, é um mundo que é uma imagem de um mundo verdadeiro, que é o inconsciente. Então, de uma certa maneira, a psicologia oriental inverte essa lógica e diz que, de uma certa maneira, a verdadeira consciência está no inconsciente, né? E que o ego é uma fantasia, né? Ilusória, né? de uma dimensão mais profunda. Então, eu acho bem importante a gente trazer isso, né? Para poder entender que talvez, quando a gente fala de inconsciente, a gente está falando de um material, como diz a Joana aqui, que escapa à consciência do ego, né? Porque a gente pode falar em duas consciências, né? Uma consciência do ego, né? E uma consciência no inconsciente, né? Porque, de uma certa maneira, no inconsciente há ilhas de consciência, que são os complexos, e é uma consciência, né, autorreguladora, que é o self, né? Como quando os espíritos perguntam a Kardec onde está escrito a lei divina? Na consciência do homem. Essa consciência ética não é o ego.
é uma outra consciência mais profunda e que está no inconsciente. Então, eu só queria trazer isso para a gente poder esclarecer alguns pontos antes da gente poder adentrar mais nessa ideia de inconsciente, porque, né, ela vai, de uma certa maneira, depois avançando nisso. Eu não sei como é que vocês sentem isso que eu estou colocando para vocês, como é que isso bate em vocês. Olha, faz todo sentido, amigo, porque quando nós lemos a famosa questão onde está escrita a lei de Deus, em Livro dos Espíritos, e a resposta na consciência, eu, antes de ser psicólogo, eu entendi a consciência como essa consciência que eu tenho aqui agora, desse meu ego estruturado nessa encarnação, e que me levava a um auto-julgamento de que estou errando, mas eu sei, logo eu não posso errar. E aí, quando a gente passa a compreender que, na verdade, não é essa consciência da obra que os espíritos se referem, mas uma consciência mais profunda que vai gradualmente, nessa jornada multimilenar, né, se constituindo, né, vai se desenvolvendo, a gente passa a compreender essa ideia da centelha divina que tem como uma destinação final uma plenitude, né, que brilha, que compreende. Então, esse foi o primeiro passo que me ajuda, assim, a acompanhar o raciocínio, e muitas vezes a gente está nesse lugar de um lugar de que, mas se eu leio sobre, se eu entendo o Evangelho, eu tenho o quê? Eu tenho consciência que eu tenho o quê? Só que não é essa consciência limitada, transitória, né, que precisa ser aperfeiçoada do ego, que vai, de fato, resolver as minhas questões. É necessário uma conexão com uma consciência mais profunda, né, que está vinculada a esse inconsciente. Então, é muito bem trazido por ti, porque às vezes traz muita confusão mesmo, a compreensão do que é esse conceito consciência por nós espíritas, né? A questão toda, né? Muita gente não tem consciência que pensa um pensamento, né? Porque isso é automático, o pensamento, como se fosse a própria, está tão ligada à noção de espírito que se confunde, diz lá os espíritos para Kardec, né? Então, é como se o pensamento me pensasse. Então, ou seja, o pensamento simplesmente aparece. E aparece da onde? Então, surgem pensamentos que são inconscientes, assim como pulsões, tendências, fantasias, inclinações, desejos, né? Um monte de coisa, né? que a gente é atravessado. Né? E quem é que gera isso? Está no inconsciente. Então, se o espírito nunca para de pensar, né? Então há uma dimensão de uma força que move, né? Que está lá no inconsciente. Então, é só isso que eu queria fazer essa diferença, né? Que quando a gente fala em inconsciente, a gente está falando não só de apenas produtos esquecidos, reprimidos, e, de uma certa maneira, elementos que ficaram, né? Seja na nossa história pessoal, do nosso nascimento, ou das vidas passadas, ou do inconsciente coletivo, como sendo a própria história da humanidade dentro de nós, seja como a gente quer pensar, do inconsciente geológico, né, em camadas, né, que guarda, né, então, substratos de realidades do passado. Então, o inconsciente não é só o passado. O inconsciente também é o futuro. O André vai falar do superconsciente, a Joana vai dizer consciente, superconsciência, o inconsciente sagrado, como a gente vai ver depois adiante aqui no capítulo, né? Ou seja, tem vários movimentos que estão ligados ao inconsciente para não dar uma ideia de que o inconsciente é uma coisa como residual do que passou, do que está guardado lá e o que move é o ego. Então, esse inconsciente que a Joana está colocando aqui, que a psicologia coloca, é um inconsciente que representa grande parte da realidade do espírito.
O ego é uma faceta muito nova, né, enquanto consciência que vai sendo constituída do ponto de vista de autonomia, né, mas que, de uma certa maneira, reflete uma dimensão de autonomia, de regulação mais profunda, que é a mente, que é o espírito, que é o self. Então, quando a gente fala desse inconsciente, é esse inconsciente relativo à visão egóica, tudo aquilo que eu, enquanto ego, não consigo perceber, que age em mim, independente da vontade do meu eu. Mas existem outras vontades que não é do meu eu. Existem outros movimentos do meu eu. Então, tem uma outra consciência dentro do inconsciente que também está gerando e está elaborando aquilo que o ego assimila, né? Simplesmente não cai lá como algo estanque e de uma certa maneira, uma informação, cai como um processo que está lá sendo vivido, né? Não é estático, é dinâmico, né? E esse dinamismo se dá do movimento da vida para dentro e de dentro para fora também, num diálogo constante entre esse consciente, que é o ego, e esse inconsciente, que também pensa, que também sente, que também, né, gera uma série de vida psíquica, mais ainda do que o próprio ego. Só para a gente poder deixar isso claro, né? Sim, sim. E olha que interessante, né? Nós temos uma herança atávica das experiências religiosas, da nossa devoção, da nossa relação com o divino, que é eu, espírito, para Deus, né? E as propostas psicodinâmicas que trazem a descoberta, né, da compreensão das leis que regem o inconsciente nos fazem nos aproximar de uma sabedoria, então, que na verdade ela é interior. A minha busca pelo divino referenciado em alguma representação para fora, na verdade, ela perpassa uma dimensão que é interior. Então, quando a gente pensa da inscrição da lei divina, né, que regula chuvas e ventos, a rotação do Sol, o brilhar das estrelas, e a gente tem que lembrar que essas mesmas leis elas estão estabelecidas na regulação da nossa vida íntima da alma psíquica. Então, se são as mesmas leis, a gente tem que pensar que esse impulso à perfeição, esse impulso à plenitude, não é algo que vem de fora para dentro, no sentido que se espera que chegue alguma coisa. É algo que vai florescer de dentro. Então, a gente passa a entender, no sentido psíquico, que o divino ele é algo que é estruturante no próprio ser. Ao mesmo tempo, quando a gente pensa na ideia do nosso desenvolvimento espiritual, a gente passa a entender a nossa responsabilidade mais do que a transferência para um outro. Então, quando alguém diz assim, nossa, eu vou esperar o meu mentor espiritual me orientar que eu estou precisando, e às vezes tem um sonho, às vezes tem uma intuição, olha, tem alguém falando comigo, às vezes não tem mentor. Às vezes é a sua alma, nessa grandeza maior do que o seu ego, que está se comunicando contigo. Também, por um outro lado, nossa, estou me sentindo muito mal, eu acho que tem um obsessor aqui. Essa representação que nós temos, né, de transferir as nossas questões problemáticas para o outro. E eu acho que a descoberta do inconsciente fala, não, senhor, às vezes a perturbação é tua. São questões tuas que estão reassomando a consciência e estão pedindo que você lide com elas. Então, olha que interessante. Nós acabamos, sem querer, ou por uma herança mesmo atávica, da forma como a gente vivencia a nossa religiosidade cristã, que esse antes era o diabo, transfere para o obsessor, ou a gente desacredita da nossa pequenez, que não, eu preciso da intercessão de Deus, eu preciso da intercessão dos espíritos,
no sentido de fora para dentro, quando na verdade essas potências elas são interiores. É claro que Deus concorre, é claro que a lei divina concorre, é claro que os espíritos concorrem, mas isso está em nós. Então a gente pode fazer um movimento que é um movimento, me parece, da transição de significado sobre a lei divina, duas tábuas de pedra, um objeto se transforma na verdade que é em Jesus, que é um ser, é um espírito, e de repente chega o espírito, não, essa verdade está em ti. Tudo isso que você viu representado em 10 mandamentos, tudo isso que você viu representado num ser, na verdade, é teu também, pertence a ti também. Cabe a você desenvolver dentro de ti. E não há um senso maior de responsabilidade, de chamamento à responsabilidade, do que de fato a coragem de olharmos então para o que é isso. Que é, como você disse, né, Gelson? É o passado, mas lá também está o futuro, porque em potência está o futuro, e cabe a nós descobrirmos esses caminhos, né? Falei Esse muito, é né? o lado infantil ainda, né? Que tá em desenvolvimento, né? De responsabilização, como você diz, né? Então, o outro fora é bom, o fora é ruim, né? O fora é tudo, né? Mas é o dentro, né? É o dentro, a gente tem que olhar o que há dentro, se conectar com esse dentro, né? Se responsabilizar. E, por conta disso, muitos equívocos acontecem, né? Muitas escolhas indevidas, inclusive das nossas vidas, né? Muitas escolhas indevidas. Mas a gente está falando nessa apresentação de inconsciente, né? E a Joana de Ângeles ela vai começar a destrinchar, né? Essas duas formas de inconsciente, que ela fala, uma é o psíquico ou subcortical, e outra é o orgânico ou cortical. E ela vai, pelo decorrer daqui, a gente vai entendendo que esse psíquico ou subcortical, na verdade, é o inconsciente coletivo, né, que ela vai trazer. O orgânico ou cortical é o individual. E depois, no outro subitem, ela vai trazer o subconsciente, né, que também são dos dois, mas ela vai trazer esse inconsciente que está muito próximo, né, que é o pessoal. Então, acho que é interessante a gente entrar nisso, né, nessa nomenclatura dela, né? Antes de entrar nisso, né, eu acho bem importante isso que está trazendo, eu só quero fazer uma ressalva aí, que eu acho que o inconsciente não é só o que está dentro. Claro, o nosso mundo interior reflete, né, muito de elementos do inconsciente, mas também o inconsciente está fora da gente, né? Porque quando a gente já pegar, por exemplo, no André Luiz, os domínios da mediunidade, no capítulo 13, né, que ele vai colocar que tudo que existe dentro da natureza é ideia exteriorizada, né? Então, a ideia está dentro, mas é manifesta, né? Quer dizer, quando eu falei que um pensamento ele é onda, ele é vibração, ele é partícula, ou seja, ele também é a forma pensamento, é imagem, né? Tudo tem imagem e vibração, né? Como imagem, a gente tem uma cor é uma imagem, um cheiro é uma imagem, não é só imagem visual. E toda imagem desperta emoção. E toda emoção traz uma imagem. Então, essa correlação aí de imagem e emoções, né? E dentro disso, né, quando diz que lá no André diz que tudo que existe dentro da natureza, então essa é a exterioridade, e que o universo é a projeção da mente divina. Né? Vai dizer isso. E a Terra, como a gente conhece, seja a sua configuração, na paisagem que se apresenta, seja a nível político, social, cultural, é produto da mente humana. Então, o que está fora também é uma imagem do nosso inconsciente. O que está fora, enquanto realidade, as guerras, as imagens de líderes políticos,
as imagens do que representa os valores, as representações culturais e sociais, é um reflexo da mente humana e, muitas vezes, revela questões inconscientes nossas. Né? Então, só para poder entender que esse inconsciente também se revela em uma mensagem não só dos sonhos, né? Enquanto um mundo interno nos trazendo uma mensagem, né? Mas também se revela na capacidade simbólica da vida se manifestar também como mensagem de realidades que vão muito além da realidade concreta e material. Né? Então, só para poder, né, ampliar um pouquinho e fechar, para a gente poder, então, realmente entrar nessa ideia do inconsciente subcortical, né? E cortical, dela vai realmente trazendo essa relação, né, Cláudia? No primeiro momento, ela vai indo em etapas para pensar isso, né? Ela é muito didática, porque realmente são aspectos bastante complexos e meio confuso, porque ali ela usa depois o subconsciente psicológico subcortical, então mas ela está falando do inconsciente, né? Então, de uma certa maneira, isso pode confundir um pouquinho o leitor. Né? Então, a gente tem que ler com muito cuidado esses parágrafos, né? E ela vai estar trabalhando em etapas nesse conceito. Então, ela começa apresentando, né, o dois inconsciente, ao inconsciente subcortical ou psíquico, que é bem importante isso, e o cortical orgânico. Daí ela vai fazer essa relação, né, do mundo instintivo, do id, né, para o Freud, né, esse mundo baseado então, nas pulsões, nos desejos, e aos arquétipos do Jung ligado ao inconsciente coletivo. Então, ela vai fazendo assim, olha, se a gente fazer uma relação com a psicanálise, com a proposta junguiana, a gente pode fazer uma relação por aí, né, o inconsciente subcortical, né, o psíquico seria esse universo mais profundo da alma, relacionado a esse automatismo, né? Aquilo que é daí e que nos leva a pensar na questão fisiológica e instintiva, está dizendo assim, né? Que parece contraditório. Puxa, é fisiológico, instintivo, mas é o cortical que é o orgânico, né? Então, o que ela quer dizer com fisiológico e instintivo? Então, ela traz isso e, num primeiro momento, parece confuso, mas depois ela vai explicando, né, um pouquinho mais isso, né, e vai aprofundando isso, dizendo, então, que enquanto o mundo dos arquétipos e do id, que representa o inconsciente subcortical, o psíquico, está ligado, então, a essa dimensão profunda do automatismo e o inconsciente cortical ao condicionamento. Né? Então, essa visão ainda é uma visão primária muito ligada a uma percepção materialista que ela está apresentando. Ou seja, de uma dimensão que é como se fosse assim. Pelo menos é o que me parece quando fiz essa leitura. Não sei como é que isso chega em vocês. Eu acho que é uma possibilidade. Sim, diga. Pode falar, querida. Não, à vontade. Eu acho que é uma possibilidade da gente ir se apropriando, né? Mesmo que seja uma, como você diz, uma ideia, uma visão materialista, né? Mas é a forma que a gente vai conseguindo se apropriar disso, né? Nessa comparação desse inconsciente psíquico ou subcortical com o id, com os arquétipos, né? Com esse condicionamento, com esse automatismo, porque depois ela vai usar a palavra condicionamento mais ligada ao cortical, que ela vai trazer os traumas, os recálculos, então aquilo que está condicionado aparece, que também é automático, mas é uma outra forma de condicionamento, né, de aparição. E orgânico também, porque traz muita emoção junto disso, né? O trauma, o recalque, ele mobiliza organicamente a pessoa nesse sentido, né? Trazendo as emoções, aflorando as emoções, né? Mas é uma leitura com muitos detalhes, né? Que ela vai trazendo aqui. Nessa parte do fisiológico ou subcortical,
mais à frente ela vai dizer que esse subcortical, então, é onde o espírito se coloca, né? Porque há toda essa inconsciência coletiva, né? Através das memórias, né? Do campo. Ela vai trazendo até o campo das funções paranormais, né? Enfim. Sim. E trazendo também o inconsciente coletivo com esses atributos quase divinos, né? Esses atributos quase divinos, porque bem mais distanciados desse condicionamento desses traumas e talvez mais próximos, né, do que ela vai chamar de inconsciente do self, né, do próprio self, né, da memória do self. É interessante porque o Gelson trouxe um elemento que eu não tinha percebido, Gelson, mas eu acho que o que Joana está fazendo, me parece, é uma reconstrução da forma como foi sendo organizado o pensamento em torno do que se compreendia o que eram isso, né? E é interessante que, pegando a tua fala, querida, sabe, no início da historicidade, da descoberta de que dimensão é essa que surge na manifestação do pensamento, né? Que ocorrências psicológicas são essas que parece que revelam algo que até então não se compreendia sobre a nossa essência. No início do século XVIII, com os estudos sobre o magnetismo, o Conde Pesseguir, ele teve um evento interessante em que ele, ao magnetizar um indivíduo que estava com um problema orgânico, ele passou a ter manifestações que a gente, espíritas, consegue compreender de uma forma mais fácil, em que ele parecia alcançar um grau de uma intelectualidade, de uma compreensão sobre a vida, que era fora do estágio da consciência normal daquele indivíduo. Essas situações lançaram a perspectiva de que, assim, olha, existe algo que está além, mas o que é esse além? Né? O que é isso que cada um de nós é capaz de manifestar? A hipótese espírita, ela, quando surge de que não, pode ser espíritos se manifestando, ela foi, a seu tempo, radicalmente muito negligenciada ou afastada para pensar assim, não, é a psique da pessoa. Tá, mas de onde é que vem isso? Ah, não importa, é a psique da pessoa. Então, quando ela faz esse recorte e vai montando a estrutura dos parágrafos, e aí o Gelson destacou muito bem, a impressão que passa é que ela vai reorganizando a forma como historicamente era compreendido esses processos. Basta lembrar que quando o magnetismo entra no mundo acadêmico com o nome de hipnose ou de hipnotismo, existiam duas escolas na França que se dedicaram, Nancy e Paris, se não me engano, Nancy e alguma outra escola. E é interessante que uma delas seguia uma linha muito fisiológica, que os fenômenos que estavam acontecendo em relação ao que era isso tinha uma dimensão que era muito fisiológica. Então, assim, a ideia de passarmos para o psíquico sempre teve como contraponto a busca para sustentar teses que explicassem essa realidade, que nós chamamos de subconsciente ou inconsciente, com uma matriz fisiológica, orgânica. Mas a gente sabe que não é tão simples assim. Então, me parece que a maneira como ela organiza, sabiamente, como trouxe muito bem o Gelson, é mostrar como, olha, para além do fisiológico tem uma dimensão que é psíquica, para além do psíquico existe uma dimensão que é espiritual, e para além do inconsciente que é o pessoal, existe uma dimensão que é transcendente, que é o sagrado. Né? Então, não sei se ajuda a gente a pensar um pouquinho que ela fez muito bem esse recorte. Né? Isso, porque a psicologia fisiológica, né, e o Freud, ele insistiu em querer que a sua psicanálise fosse científica e fugiu do espiritual, né, ao contrário do Jung, que, de uma certa maneira, não assumiu diretamente, né, a realidade do espírito, mas demonstrou ela de várias formas. Né? Então, nessa psicologia fisiológica, o inconsciente subcortical está ligado muito aos instintos, à natureza animal. E o cortical
também aqui é visto de uma maneira muito como condicionamento, como os animais, como um aprendizado fisiológico, né? Eu aprendo, mas não tem nenhum espírito por trás disso. Então, ela apresenta essa primeira imagem do inconsciente subcortical e cortical para mostrar níveis do inconsciente. Mas ela vai dizer, peraí, então a gente tem esses dois inconscientes, né? Um ligado às dimensões do automatismo e outro aos processos traumáticos e dos condicionamentos. Então, ela está separando. Dela dá um passo além. Olha, mas acreditava que o ser subcortical era apenas um amontoado de automatismo, ela está dizendo aqui, né? Movido pelos instintos. Mas não é bem assim, não. Esse inconsciente subcortical, que parece que só é instinto, só é pulsão, né? Só é arquétipo, ele é movido por uma dimensão mais profunda, e por isso que ele é psíquico, ou seja, existe uma realidade espiritual. Ela introduz na ideia do inconsciente subcortical, né, ou psíquico, a ideia, então, que nesse inconsciente está inserido a dimensão do espírito. Né? Então, ela apresenta, então, um passo além da psicologia convencional, dizendo, isso que a gente chama de inconsciente subcortical é o espírito. Por quê? Porque o espírito é a conquista dos anos, né? Tudo que é automatizado na gente, né? É conquistado. Então, tudo que o espírito faz de maneira sem pensar, não é porque ele não pensou mais, é porque ele já conquistou. Né? Então, não precisa passar pela consciência, que já é, eu já sou. E se eu já sou, é espontâneo. Então ela começa a dizer que esse automatismo, né, na verdade, é um processo dessas forças todas, dessas energias primárias, instintivas, que foram canalizadas sob comando dessa mente desperta, que está lá no inconsciente, que é o eu superior, que é o espírito, né? Para que, de uma maneira, na sua evolução, ele vai construindo uma expressão cada vez mais complexa, mas automática. Então, tudo aquilo que eu já conquistei parece que é instintivo, não é instintivo, é automatizado, porque já é em mim. Então, por isso que alguns psicólogos e médicos não vê o espírito por trás disso, porque é tão automático que parece que é hereditário, que é só material, e não é. E aí daí ela dá um passo seguinte. Bem, então, nesse mundo do inconsciente subcortical está o espírito, né? E o inconsciente cortical, esse sim, não tem consciência. Não tem consciência. Então, esse só registra o consciente cortical, mesmo que o córtex cerebral está ligado a decisões conscientes, não é ele que toma a decisão consciente, ele, de uma certa maneira, expressa a decisão consciente. Mas o inconsciente cortical é registrar, que nem um computador que vai registrando informação. E aí ela relaciona, então, o inconsciente cortical ao perispírito. Então, foi como eu entendi. Né? Então, o inconsciente subcortical, o espírito, e o inconsciente cortical, né? O perispírito, né? Essa que foi, né, a sacação que a Joana vai fazendo, né? Então, porque ela vai dizer, por isso mesmo, esse inconsciente é o espírito, que é o inconsciente subcortical. Que se carrega do controle da inteligência fisiológica e suas memórias, campo perispiritual, né? Que é o inconsciente cortical. Né? Então, essa é a ideia que me fica aí desses dois inconscientes. Sim, interessante, Gelson, né? Com essa leitura, a gente vê que ele se encarrega do outro inconsciente, né? Onde se encontra o campo perispiritual. Muito interessante isso. Porque o campo perispiritual é as áreas dos instintos e das emoções.
né? Uhum. A faculdade mais abrangendo a mediúnica. Então, aí, o perispírito abre campo de uma percepção que não é só fisiológica, mas também é extrafisiológico, mas que não é, inteligente, no sentido assim de um processo conscientizado. É o mundo da percepção mesmo, né? Ou seja, é uma inteligência fisiológica que existe ali, processos acontecendo de troca também, de permuta e de interação. Mas, enquanto movimento, ele vai dizer que a consciência cortical não possui espontaneidade, manifestando-se sob a corrência do mundo onde se encontra localizada, né? Então, o que é cortical realmente não passa pela consciência. A consciência enquanto espírito, né? Enquanto Certo. essa elaboração do espírito, né? Porque é ligado ao mundo do perispírito, né? Uhum. E aí você Então, usa uma palavra adequadíssima, ela reflete, né? então a gente pode pensar assim: a mente assimila junto com o perispírito, né? O perispírito leva para o espírito responde, né? Através do cérebro subcortical, tálamos e outras regiões, e o córtex cerebral expressa, então, de uma certa maneira, nas decisões conscientes que o ego, então, está sob o controle. Então, a gente podia fazer esse tipo de processo, assim, de caminhada, fazer essa relação entre o corpo e a dimensão psíquica ou espiritual, né? Uhum. E ela amplifica, né, complementando aqui o raciocínio do Gelson, né, e nesse outro parágrafo, ela traz o inconsciente coletivo como esse registro mnemônico das reencarnações anteriores. Então, ela traz essa amplificação do conceito de inconsciente coletivo do Jung, que a gente conhece, né, nessa amplificação para além das reencarnações, né? Não é um inconsciente, não é um registro mnemônico só da espécie, né? Só não, né? Porque não é só, né? Da espécie, né? Mineral, vegetal, animal e hominídeo, né? Mas e o coletivo também que entra aí dentro aquela estratificação que Gelson trouxe, né? O clã familiar, cultural, o país, né? O estado, país, enfim, mundo, né? Ela amplifica, né? Aí ela traz essa amplificação do inconsciente coletivo para além de todas as reencarnações daquela pessoa, né? Ou seja, então, minhas próprias experiências pessoais também, né, no inconsciente coletivo, né? Estão atualizadas em cada encarnação, né? Isso, exatamente. Diga, Tiago. Não, é essa questão, né, que a gente encontra, então, uma significação para o que é isso que é compartilhado por todos nós, né? O que é isso que o próprio Jung acabou buscando, às vezes, uma tentativa de como é que essa transmissão acontece, né, do inconsciente coletivo, né? E, se não estou enganado, traz um matriciamento filogenético, mas o próprio texto da Joana mostra que, na verdade, essa historicidade, ela é própria e, na verdade, é uma historicidade própria, mas que é compartilhada, né? Então, se nós vamos pensar numa ancestralidade bastante distante sobre a nossa condição humana, as experiências eram muito comuns, pensando no campo das experiências que vão sendo adquiridas, né? E mesmo as experiências coletivas, que vão se multiplicando nas diversas culturas e civilizações no curso da nossa história, elas vão trazendo elementos, às vezes, comuns relacionados à sua simbologia, à própria experiência religiosa, e que emoldura esse amplo mosaico das experiências e que faz a gente compreender, então, o inconsciente coletivo, como você muito bem trouxe, como esse registro das nossas reencarnações. Então, a gente encontra uma chave para a gente entender o que a multiplicidade de existências ajuda a gente a colaborar de um pertencimento comum em torno de experiências que nos são muito importantes na nossa história coletiva, né?
É uma integração, né, entre a dimensão cultural, né, aquilo que me marcou, né? Eu tenho uma tradição que eu venho lá da Grécia, que me configurou, mas que não está separado da minha experiência como espírito, né? Enquanto a experiência adquirida, enquanto essa cultura foi assimilada por mim, e de uma certa maneira ganhou formas e expressões próprias. Então, de uma certa maneira, esse inconsciente coletivo ela é o mundo dentro de mim, mas na configuração de cada experiência que eu passei durante as várias encarnações que fui vivendo. Né? E a gente já está quase indo para o final, a gente não falou do subconsciente ainda, né, gente? Para ver como é complexo esse tema. Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho, né, sobre subconsciente. Alguém quer trazer alguma coisa sobre isso? No interessante, os textos do Freud, ele sempre trouxe a ideia do subconsciente como uma dimensão subliminar que está muito próxima à consciência, como um conjunto, né, um conjunto de conteúdos que estão muito próximos e que eles vão se estabelecendo em torno dos quais a experiência, o comportamento do indivíduo se estabelece, né? E esse é o primeiro ponto importante, o subconsciente diferenciando o inconsciente como uma dimensão mais ampla, mais profunda, né? E diversificada da experiência psíquica, mas o subconsciente como algo mais próximo à consciência, né? Como uma referência, talvez, não sei. Liminar, né? Algo Isso. bem liminar, né? Por isso que ele né? é subliminar, né? Ele está ali nessa fronteira, né? E aí me lembra, eu estava lendo, né? E a gente lembra do termo psicóide, né? Eu não sei se cabe aí, né, Gelson, né? Que fica no entre, aí o Gelson vai falar. Sim, pode falar, Cláudio. Não, é melhor que você fale, né? Porque eu fiquei pensando sobre esse termo psicóide aí que está aí. Antes disso, né? Alguns autores dizem que, na verdade, aquilo que eles chamam de inconsciente é sempre subconsciente. Porque alguns autores dizem que tudo é possível de se tornar a consciência. Então, na verdade, são níveis de subconsciente. Então, alguns autores não gostam da palavra inconsciente porque eles acham que tudo é passível de chegar na consciência. Mas o Freud achava que aquilo que era recalcado, né, era mais difícil de chegar à consciência, e Jung diz que aqui os arquétipos nunca chegam na consciência. Então, para eles, há uma dimensão, né, o que chega na consciência são imagens arquetípicas. Né? Então, nesse universo da psique objetiva, onde estão o psicode é justamente, do ponto de vista espiritual, esse mundo intermediário, o corpo sutil, perispiritual, onde a coisa é e não é, né? É psíquica e fisiológica ao mesmo tempo, né? Que pode se manifestar tanto de uma polaridade tão fisiológica, que são os instintos, ou no nível psicológico, que é os arquétipos. Então, o psicóide é onde estão né, os arquétipos. Mas os arquétipos e Jung nunca vão chegar diretamente na consciência. O que se tem é os efeitos deles ou a manifestação deles através das imagens. Então, realmente, do ponto de vista assim, da visão freudiana e junguiana, né, o subconsciente seria realmente aquele material que, do ponto de vista das possibilidades, tende a constelar e emergir mais facilmente na nossa consciência. E eu diria que o subconsciente, do ponto de vista espiritual, espírita, é o arranjo das possibilidades possíveis de serem trabalhadas numa vida, né? Porque, né, o que tem no nosso inconsciente? Nosso inconsciente tem as coisas conquistadas, que eu adquiri e que são minhas, ninguém me tira mais, e também os conflitos que eu não resolvi. Lá, as pessoas que eu matei, as culpas que eu trago, as marcas emocionais que eu ainda não elaborei, ou seja, tem toda essa gama que está lá no inconsciente,
mas que numa encarnação eu não vou poder trabalhar tudo isso, né? E algumas coisas naturalmente emergem mais, né? Como uma tendência, uma possibilidade de confronto. Então, para mim, o subconsciente é esse material que tem que ser drenado, né? Mais facilmente na relação com o mundo, daquilo que eu estou aprendendo, assimilando, vai então criando um processo de de transformação, possível de transformação, de elaboração, de atualização, num sentido de poder dar um passo além e, quando atualizado aquele material, poder ir aos poucos sendo transformado. Então, isso que eu entenderia, né? Esse Sim. mundo subconsciente, né? Eu incluiria aí, que você já falou antes, mas só completando essa tua fala agora, ele também traz as potencialidades, né? Então, essas potencialidades, a gente pode pensar que elas estão aí também, né, nesse subliminar, que apesar que a Joana ela traz muito essa questão dos conflitos, dos traumas, né, sendo, como você diz, né, precisando ser trazidos, né, à consciência, mas a gente pode pensar também nas potencialidades que podem estar ali também bem próximas, né, da gente, a partir dos conflitos, né, que a pessoa tem e passa, ela, por trás dali, pode ter uma potencialidade, um atributo que ela precisa colocar naquela vida, né, constelar naquela vida atual, né, para que ela possa progredir, né, crescer, né, fazer o que ela precisa fazer nessa vida. E tem a última parágrafo, né, que esses pensamentos e atos, né, que logo depois de arquivados no subconsciente, programam as atitudes das pessoas. Aí eu acho que entra no subconsciente parte, né, dessa dimensão cortical, né? O subconsciente, como esses conteúdos que ficam ali latentes, né? E automatizado no sentido que eles não têm, né, raciocínio, né? Ou seja, né, mas que tocam a nossa alma, né? Ou seja, que nem quando tu lembra alguma coisa, né? Alguém conta uma história, né? Ou traz uma coisa, aquilo toca a minha alma e me faz chorar ou rir, né? Então, esses conteúdos estão ali mobilizando questões do espírito, né? Da qual ele tem que lidar para justamente se transformar enquanto indivíduo, enquanto essa consciência mais profunda, né? E aí que esses atos aí e pensamentos, né, que quando estão aqui no inconsciente acabam ou ganhando vida, né, ou determinando, ou sendo suplantados por outros elementos e valores que eu vou conquistando, e aí eu vou podendo, de uma certa maneira, né, enquanto espírito, mesmo que inconscientemente, nem sempre se passa pela consciência, assumindo a minha posição frente à vida. Né? Porque nem todo ato e postura é um fruto só de um trabalho consciente, mas sim daquilo que, enquanto aquilo que eu sou e que da qual eu ainda me identifico, me comprazo, me acabo me elegendo, né? O cara falou uma história lá, eu não dei muita bola, ficou no meu inconsciente, mas eu não dei muita bola. Por quê? Porque aquilo não toca a minha alma. O cara falou uma bobagem lá, aquilo ficou no meu inconsciente, mas aquilo vibrou em mim. Ah, que coisa interessante, né? Porque a minha alma está presa naquilo ainda. Então, essas questões todas que vão sendo mobilizadas nesse grande processo de informações que vão determinando, então, depois o comportamento. É interessante que a Joana, quando tratou sobre o amor, né, como força que organiza e que cria a vida, de alguma forma ela está trazendo a ideia do quanto que a experiência psicológica e a experiência psicológica de contato com a experiência amorosa
ela faz com que o espírito descubra uma dimensão nova de experimentar sentimento, as próprias emoções, e vai gradualmente ampliando possibilidades novas de descobrir-se como espírito na experiência. Então, quando pensamos nessa ideia de que experiências são arquivadas e passo a programar uma nova forma de nos relacionarmos com a vida, com o outro, de uma forma está sendo mediado por afetos. E eu quero só recuperar essa ideia da amorosidade, do amor como uma força criadora, porque ele potencializa a experiência para, vamos colocar assim, sair de uma órbita muito ordinária ou vulgar, a experiência comum que partilhamos, e aqui não é uma crítica, né, uma experiência no sentido daquilo que a gente observa de um ponto médio da forma como os espíritos, né, compreendem, experienciam uma encarnação, para que a gente qualifique melhor, para que a gente compreenda, mas isso envolve ampliar mais consciência sobre si. Então a ideia de descobrir ou entrar em contato com aspectos nossos é uma experiência única e uma oportunidade que a gente tem de entendermos quem nós somos para nos tornarmos melhores, né? Eu acho que aí você toca novamente nesse último parágrafo, né, que a gente estava falando, né? Quando ela termina assim, né? Assim, quando se toma conhecimento de tal possibilidade, elegem-se quais aqueles que devem ser acionados no campo moral e social para organizar ou reprogramar a existência. Então, essa subliminaridade, né, que traz os conflitos, né, essas questões, e que tem as emoções por trás, né, que traz esse amor que você trouxe, né, Tiago, isso tudo, a imagem que eu faço, né, que esse subliminar, ele vai alcançando ali o nível da consciência, né, porque a gente, como o Gelson falou, aí a gente pode reprogramar melhor, né, organizar melhor aquela existência atual, né, coisas que vão conseguindo atravessar, né? Eu acho que isso, de uma certa maneira, encerra o nosso encontro e já abre a provocação para o próximo encontro, que é por onde esse processo é organizado, além da consciência egóica, que também está operando como reflexo do self. Aí ela vai apresentar, então, um outro nível do inconsciente, uma outra dimensão do inconsciente, que é o inconsciente sagrado. Então, de uma certa maneira, eu acho que essas últimas colocações tua, Cláudia, do Tiago, já abrem campo para o item que a gente vai estudar no próximo encontro, que é justamente o inconsciente sagrado. Então já fica essa provocação para todos que nos escutam, né, de poder lá ler, né, o que é o inconsciente sagrado, para poder começar a fazer relação com esse material que a gente trouxe e que a Cláudia e Tiago finalizam no encontro de hoje. Então, fica esse convite para todos, né? Agradecemos o carinho, o apoio de vocês que nos assistem, que possam divulgar aí nas redes, colocar para os amigos desse projeto bonito que Joana nos oferece, e que possamos estar juntos novamente, então, no próximo encontro, trabalhando exatamente esse item, o inconsciente sagrado. Obrigado, Tiago, Cláudia, e até o próximo encontro. Um grande abraço, que Jesus nos abençoe.